alunos, estamos de volta com mais uma aula falando sobre segurança da informação e agora nós vamos dar continuidade ao estudo da criptografia simétrica e assimétrica, mas diferenciando alguns pontos tecnicamente a criptografia simétrica e a criptografia assimétrica. Vamos começar assim. Quando nós falamos em processo de criptografia simétrica, é sempre bom lembrar que esse é aquele processo que usa a mesma chave para criptografar e para decodificar. E a criptografia assimétrica, aquele processo que usa uma chave para criptografar e uma outra chave diferente para decodificar os dados. E quando a gente fala em chaves criptográficas, elas pertencem a alguns processos específicos. Por exemplo, quando nós falamos em algoritmos, observa o termo que eu estou usando, algoritmos criptográficos. São algoritmos, são sequências de cálculos matemáticos que serão usados para criptografia simétrica e para criptografia assimétrica. Tem provas de concurso que já cobraram se esse ou aquele é exemplo de algoritmo para usar em criptografia simétrica ou é um exemplo de algoritmo para ser usado em criptografia assimétrica. Então acompanha comigo a leitura. Os principais algoritmos usados para criptografia simétrica são DES, 3Ds, AES, RC e o IDEA. Esses são exemplos de algoritmos usados para criptografia simétrica, aquela criptografia que usa as mesmas chaves para criptografar e para decodificar. Já para realizar os processos de criptografia assimétrica, eu poderia dizer que os exemplos mais importantes de algoritmos são o RSA e o ECDSA. Esses são os exemplos mais importantes para lembrar na prova como exemplos de algoritmos para produzir criptografia assimétrica, aquela criptografia que usa chaves diferentes para criptografar e para decodificar os dados. E ainda existem os algoritmos que são adicionados como chamados de algoritmos de hash ou resumo, que são feitos aí para alguns processos específicos que nós vamos estudar. Mas, por enquanto, nesta aula, eu gostaria que tu lembrasse quais são os principais algoritmos usados, então, para hash, que é uma função de resumo muito associado a processos de assinatura digital, que nós vamos ver nas próximas aulas. Por enquanto, só lembrança de quais são os mais importantes. Então, o MD5 e o SHA são exemplos de algoritmos de resumo, algoritmos de hash, muito usados em processos de assinatura digital. Essa informação é importante que a gente lembre aí para as aulas ou para as provas de concurso, certo? Então, o objetivo deste vídeo agora, nesse momento, não é o entendimento ainda de como funcionam esses algoritmos, como vai acontecer a criptografia simétrica ou assimétrica, ou ainda as funções de resumo, chamadas de funções hash. Não, por enquanto eu só quero que tu utilize essa aula para lembrar quais são os principais algoritmos de criptografia simétrica, de criptografia assimétrica e algoritmos de hash, que são chamados de algoritmos de resumo, usados aí em assinatura digital, certo? Então, na próxima aula, a gente continua ainda falando sobre o assunto criptografia simétrica, assimétrica e também sobre assinatura digital. Mas isso só a partir da próxima aula. Não esquece, se gostou do nosso vídeo, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo.